Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui que foi colocado lá na aula do professor no centro de mídias, né, ontem. Não me lembro que horário que foi, mas que eu assisti toda a aula e eu achei interessante o exemplo que ele deu. Pessoal, aqui no meio da folha aqui, aqui no meio, nós temos uma equação química que simboliza a reação química de combustão completa do gás metano. O gás metano, cuja fórmula é o CH4, tá certo? O gás metano, tá bom? Como é que eu escrevo uma reação de combustão completa? A combustão, pessoal, é uma queima, tá certo? E para que se tenha uma queima, tem que ter o quê? Tem que ter o comburente. O comburente é aquilo que alimenta a chama. No caso aqui seria o gás oxigênio, tá bom? Então nós começamos a escrever uma reação de combustão completa da seguinte maneira. Nós pegamos aqui o que faz o papel de combustível, que é o gás metano, altamente inflamável, tá certo? Ele é o principal componente daquilo que nós chamamos como de gás natural, tá certo? Então nós pegamos o gás metano na presença de gás oxigênio mais uma faísca, uma fonte de energia, uma chama que vai iniciar isso daí, ele explode, tá certo? E se a reação de combustão é completa, todo o gás metano, junto com o comburente, que é o gás oxigênio, serão convertidos em gás carbônico mais água. Estranho, né, pessoal? Tudo que explode e pega fogo também forma água. É até contraditório, mas é o que acontece. Tá legal? Então, pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui nessa equação química para esses números em vermelho que eu coloquei aí. São os coeficientes estequiométricos. E daqui a pouco eu falo o que é estequiometria, ou seja, o título de nossa aula, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Então, nós temos o quê? Nós temos que, primeira coisa, aprender a ler isso daqui, tá certo? Para saber como que esses números vieram ser colocados aqui, pessoal, é uma outra aula. É a aula de balanceamento químico, tá certo? Essa aula eu dei lá para o primeiro ano e depois eu disponibilizo o vídeo aí para vocês, tá certo? Mas por hora, perdão, vamos aqui entender que esses números já estão prontos, tá legal? Como é que eu leio isso daqui, pessoal? Eu leio da seguinte maneira, ó. Quando 1 mol, eu acredito que eu já até expliquei isso aqui para vocês, né? Quando 1 mol de gás metano reage com 1 mol de gás oxigênio, vai produzir o que, pessoal? Vai produzir 1 mol de gás carbônico mais 2 mols. Beleza? 2 mols de água. Tudo bem, pessoal? Tá difícil aqui para colocar. 2 mols de água. Tudo bem? É isso daí, ó. Tá certo? Agora a pergunta é a seguinte, ó. Quando você usa numa reação de combustão completa, tipo essa de cima, 32 gramas de gás metano, eu quero saber qual que vai ser o número de mols de água produzido. Tá legal? Então, quem que eu estou relacionando, pessoal? Eu estou relacionando o gás metano com a água, tá bom? Então, esses que estão aqui, ó, pouco vai me interessar. Então, eu vou até desprezar, tá certo? Então, qual que seria o caminho para achar essa resposta? Seguinte, pessoal, eu vou trabalhar tudo em mol primeiro, tá ok? Então, veja o seguinte, ó. Eu sei que eu vou relacionar o gás metano com a água. Já está com cara de regra de 3, né? E é exatamente isso que vai acontecer. Então, lá da equação química, pessoal, a leitura que eu fiz com vocês. Quantos mols de metano, gás metano eu tenho? Eu tenho exatamente 1 mol de gás metano, tá certo? E esse 1 mol de gás metano, ele está para quantos mols de água? Ele está para exatamente 2 mols de água. Tá ok? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho, na verdade, 32 gramas de metano. Eu não tenho quantos mols de metano. O problema não me dá quantos mols de metano, gás metano eu tenho, mas simplesmente 32 gramas. Então, o que eu devo fazer?
Primeira coisa, eu tenho que transformar essas 32 gramas de gás metano em mol. Então, como que eu faço? Aí é o seguinte, ó, CH4, eu vou precisar de um conceito chamado de massa molar. A massa de 1 mol de gás metano. Como é que eu acho isso? Então, eu vou numa tabela periódica, tá ok? Eu pego lá, ó, olhando para cá. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 4, tá aqui no pezinho, ó. Agora, quantos átomos de carbono eu tenho? O aluno pega e fala, professor, tem 0. Não, não tem 0. Quando não tiver nada aqui, pessoal, no pezinho da letra C que simboliza o carbono, na verdade você tem 1 átomo de carbono. Beleza? Então vamos lá, como que ficaria isso? Como é que eu acharia a massa molar do CH4? Agora sim, volta à tabela periódica aqui, ó. Pessoal, eu sei que a massa do carbono vale 12. Aqui está 12,01, mas você arredonda para 12, tá bom? Então fica assim, ó, 12, que é a massa do carbono. Quantos carbonos eu tenho, pessoal? Eu tenho 1 carbono, então vezes 1, que é igual ao quê? A 12. 12 o quê? Opa, desculpa, 12 gramas. Pego o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho apenas olhando para cá, ó. Você sabe que a massa do hidrogênio é de 1,01. Nós vamos arredondar aqui para 1. Então você pega 1 vezes. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho, pessoal? Eu tenho 4. Então você multiplica por 4. Tá certo? Então 1 vezes 4, 4 gramas. Aí você soma total. Você vai ter 16 gramas por mol. Tudo bem? Pessoal, então, veja bem, ó, eu sei que 1 mol de gás metano equivale a 16 gramas, que foi o que eu tirei daqui, ó. Tá bom? É aquela brincadeira que eu sempre faço com vocês, né? Se fosse um professor bom, deveria explicar assim, ó, 16 gramas por 1 mol. Tá bom? Então, 1 mol de gás metano vai ter quantas gramas? 16 gramas. Aí eu acabei esticando isso aqui numa linha. Tá bom? Só que no enunciado do problema, pessoal, o autor da questão me deu que a massa de gás metano é igual a 32 gramas, 32G. Então, aonde que eu vou colocar esse 32G? Debaixo de mol ou debaixo de 16G? Debaixo de 16G. Então, aqui vale 32 gramas. Portanto, quantos mols eu vou ter? X. Se você multiplicar isso aqui em cruz, pessoal, vai ficar assim, ó, 16 vezes x vai ser igual ao que? A 1 vezes 32, certo? X é igual ao que? Isola aqui o x, né? Vai ficar 32 dividido por 16, que isso aqui é a mesma coisa que 2 mols. Então, quando eu converto essas 32 gramas para mol, eu acho o quê, pessoal? Eu acho 2 mols, tá certo? Então, voltem aqui, ó. 2 mols de gás metano vai me dar quantos mols de água? X. Agora é só você fazer uma outra regrinha de 3 para achar esse X aqui, pessoal. Tá ok? Então, deixa eu fazer de ladinho aqui para não ficar muito confuso, ó. Cadê a regra de 3? Tá aqui. Então, é o seguinte, ó. Multiplicando em cruz isso daqui, tá certo? Eu posso até passar limpo primeiro. Fica assim, ó. 1 sobre 2 é igual ao quê? A 2 sobre x. Agora sim eu multiplico em cruz. 1 vezes x, x. 2 vezes 2, 4. Pronto, acabou. Então x vale quanto? Vale 4. Então aqui, ó, eu posso colocar que x é igual ao quê? A 4 mols. De quem? De água. Tá bom? Então eu fiz o quê? Eu achei primeiro minha conta em mol. Agora eu vou atacar a pergunta do problema. Qual o número de mols de água, pessoal? Tá certo? O número de mols de água, então, vai ser o quê? Vai ser 4 mols. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a 4 mols. Beleza, pessoal? Então é isso aí.